Boa noite. Olha, primeiro dizer o seguinte, a gente vai ficar feliz mesmo quando tiver o julgamento definitivo do Bolsonaro e tiver prisão não domiciliar, porque vai ficar provado que houve uma trama de golpe de Estado no Brasil. Tinha um plano, isso vai ficar claro no julgamento, de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes, do Alckmin. Eu vi o discurso do senador Flávio Bolsonaro. Estão querendo se passar por vítimas, mas eu chamo a atenção, eles vão se desmascarar nesse julgamento. Imagina, um candidato disputa a eleição contra outra, perde, vai tentar anular a eleição e matar o candidato que venceu. Agora, eu vejo que a prisão preventiva domiciliar, eles provocaram, eles faziam de propósito. Eu vi o senador dizendo aí, são terceiros. Que terceiro? É uma ação coordenada. Flávio Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. E o mais grave é que pouca gente está falando sobre isso. Eu li aqui a decisão, estou com a decisão em mãos. Ele deixa muito claro, o ministro, da traição nacional. Eles estão utilizando para chantagear, para livrar o Bolsonaro, uma potência estrangeira e está ameaçando todo o Brasil. Isso ficou claro em várias falas, está aqui na decisão de hoje. O começo da decisão, na página 5, fala aqui das medidas cautelares descumprindo, para quê? Inclusive com instrumentalização de redes sociais, induzindo chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial. E aí fala sobre isso, fala sobre soberania nacional. O senador vem falar isso. O que os senhores estão fazendo é um crime contra o Brasil, contra as empresas, contra os empregos, chantageando claramente. Não era só o ministro Alexandre de Moraes, não, porque eles estão fazendo isso para obstruir o julgamento. O nome disso é crime, coação no curso do processo. Mas decidiram chantagear o Brasil inteiro. O Eduardo Bolsonaro escreve, naquele post, quando saiu a tarifa, aplaudiu a decisão sobre as tarifas, dizendo que existe uma organização política e econômica no Brasil, praticamente todo mundo tem que pagar. Aí qual é a chantagem? É o seguinte, se não parar o julgamento do meu pai, vai piorar, a crise vai escalar. Eu acho que esse povo devia ter vergonha. Na história do Brasil, nunca houve um agrupamento político como essa turma do Bolsonaro, que se posiciona contra o Brasil, se posiciona defendendo interesses norte-americanos. Eu vi uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro na CNN, há umas 2 semanas atrás, que ele diz o seguinte, olha, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardearam o Japão, bombardearam com Hiroshima. Aí surgiram os patriotas que decidiram não se render. Aí soltaram a segunda bomba em Nagasaki. Ele disse que ia ter uma segunda bomba aqui, ia ter mais consequências. Ele quer o quê? Que o Brasil se renda? O Brasil não é colônia dos Estados Unidos. Aqui são duas coisas. São pessoas que se posicionam contra o Brasil, não são patriotas, estão entregues à bandeira norte-americana, e a questão da democracia, porque o julgamento é esse. Dizerem que não houve uma trama golpista aqui no país é algo inacreditável. Agora, esse fato chamou tanta atenção do Brasil que o mundo está prestando atenção. E eu quero dizer para vocês aqui da CNN, o que vai chocar o Brasil e o mundo, é que pouca gente sabe disso, é da riqueza de detalhes desse plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tem tudo. Pegaram as gravações das conversas, o deslocamento daqueles kits pretos. Então, eu espero, sinceramente, que a gente monte uma grande frente de defesa do Brasil. Hoje eu vi o economista Arminio Fraga, que tinha sido ministro da Fazenda, dizendo o seguinte, olha, é inaceitável você condicionar politicamente para impor tarifas. É inaceitável você querer que se interrompa o julgamento do Supremo. Se a gente faz isso, pessoal, não existe mais Brasil. E veja, então eu acho que é necessário se construir uma frente muito mais ampla. Agora é hora de unir todos os brasileiros de verdade. O Brasil não vai se curvar. O governo do presidente Lula está sendo muito habilidoso.
o Alckmin, Fernando Haddad, conversando. Mas uma coisa a gente não negocia, a nossa soberania. Acordo comercial negocia, mas querer dizer que a gente vai interferir no julgamento do Supremo, nem pode. O Poder Judiciário aqui é independente. Então, não adianta, não vai colar esse discurso de passar-se como vítima num momento como esse, porque a gente sabe a quantidade de crimes que esse pessoal cometeu. E esse agora, gente, é uma vergonha. É uma vergonha o que eles estão fazendo com essa aliança, com essa subordinação ao Trump e aos Estados Unidos. Deputado, obrigado pela participação aqui no Arena. Deputado, rapidamente, a gente tem 1 minuto apenas. Deputado, preocupa a base do governo Lula no Congresso e até também integrantes do governo do presidente Lula, essas manifestações que aconteceram ontem em várias cidades do país? E uma outra pergunta, se houver alguma resposta, alguma medida do governo norte-americano, preocupa também a base do governo e o governo do presidente Lula, porque isso pode mexer na economia do país e pode também respingar em outros assuntos e o Brasil não conseguir, por exemplo, aprovar medidas importantes no Congresso Nacional que mexam na economia? Olha, deixa eu falar, essas manifestações, primeiro dizer o seguinte, estava cheio de bandeira do Trump numa manifestação aqui no Brasil, discursos absurdos. Olha, depois da tornozeleira eletrônica, depois de tudo isso, era para eles fazerem, se eles tivessem a força que tinham antes, mobilizações gigantescas. Não foi o que aconteceu. Compara do ano passado, a de 2022, caiu muito, porque eles estão se desmascarando. Só pensam na família, só pensam em livrar o Bolsonaro. Você fala das consequências de empregos, mas quem é o responsável por isso? A gente está tentando, o governo não para de trabalhar. Ministro Alckmin, ministro Haddad, ministro Mauro Vieira, o presidente Lula, tentando achar caminhos de negociação na área comercial. Mas volto a dizer, interferir no julgamento não vai acontecer. Essa hipótese está descartada. Nós não vamos abrir mão da soberania nacional. E eu acho que vai ter uma reação do povo brasileiro, sabia? Vai ter uma reação do povo brasileiro. Aqui no Congresso, eles não conseguem mais passar anistia, porque seria uma vergonha muito grande. Eu conversei com deputados do Centrão. Era mais ou menos o seguinte, depois de dizerem, só mexemos nas tarifas se vocês votarem anistia, se interromper o julgamento. Aí a Câmara vai fazer isso? Seria uma vergonha. Agora, o que a gente quer? Eu, como deputado federal, eu não aceito continuar deputado aqui, com Carla Zambelli presa na Itália, sendo deputada. Deputada, ela é deputada em exercício. A gente está aqui, a gente vai deixar Eduardo Bolsonaro, depois de tudo isso que está fazendo, ele está morando lá fora. E ele vai continuar deputado aqui, recebeu o salário do mês passado, isso é uma vergonha. Essa família Bolsonaro está envergonhando o Brasil. Então, eu vejo esses atos dele, mas como desespero, sabe? Sabe gente que está desesperada? E eles provocaram essa coisa da prisão, o ministro Alexandre de Moraes não tinha outra saída. Eles iam continuar, de 2 em 2 dias, eles iam fazer uma coisa provocando, porque, na verdade, o que eles querem fugir é da condenação definitiva, é do julgamento. Porque eu volto a dizer, o julgamento vai envergonhar eles, porque os brasileiros vão ver as provas de tudo que eles estavam fazendo aqui no país. Não foi só 8 de janeiro. Começa lá atrás, quando acabou a eleição, os acampamentos, as rodovias que eles ocupavam. Então, eu acho que vai ficar muito claro. Hoje, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes acertou. Mas, como bem disse o deputado Rogério Correia aí, nós só vamos ficar felizes quando houver o julgamento de toda a trama golpista e ele ser condenado e ir para a cadeia, tá? Não é prisão domiciliar em casa, não. A gente quer justiça de verdade, porque com esse pessoal, se a gente não fizer isso, eles vão voltar a atacar a democracia. Eles não param. Eu, quando falo, para concluir, é um ataque sistemático ao STF, às instituições brasileiras. Qual a diferença entre daqueles que entraram no dia 8 de janeiro no Supremo e quebraram o Supremo, com o que a família Bolsonaro está fazendo? Todo dia um tipo de ação contra o Supremo. Essa lei Magnitsky, foi eles que conseguiram.
É escandaloso tudo isso. Nós vamos continuar Deputado, em frente.